Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira, e a choradeira não para. Advogado bolsonarista tenta de todo jeito desmerecer o julgamento do Tripa Entupida, e ganha uma verdadeira aula com esculacho de lavar a alma do advogado Fábio Tofik. Vale a pena ver esse show até o final. Agora, professor André, há brechas nessa condenação que podem provocar anulação no futuro? Olha, Leandro, eu entendo que sim. De fato, concordo com meu colega quando disse que o STF tem a prerrogativa de errar por último. Ele só não pode errar todo dia e muito menos para fora da Constituição. E isso é que é o grande problema e é o debate que nós estamos hoje, a todo momento, tendo de nos ater. Veja, essa questão do Fux, inclusive, me causou bastante espanto que, inclusive, houvesse uma perplexidade, vamos dizer assim, da classe jurídica em relação ao voto dele, ou até mesmo dos próprios ministros que, enfim, trataram a ele como se fosse uma espécie de pária por divergir. Me parece que a divergência é saudável realmente ao debate público e nós estamos perdendo isso dentro da Suprema Corte. Imagina se o debate público não for possível, a divergência não for possível dentro da Suprema Corte, onde mais ela será? Ela será na imprensa também vetada? Ela será também vetada dentro das universidades, dentro do ambiente da advocacia? Então é muito ruim esse sinal que foi dado. Agora, a divergência do Fux, ela se aprofunda para uma espécie de unanimidade existente ali dentro do STF em questões que são muito graves para todos nós, não apenas para o Bolsonaro. Veja, a decisão do ministro Moraes, ela parte do pressuposto de que é um ato de execução de golpe fazer live. Ela parte do pressuposto de que existe uma violência simbólica e não demonstrada nos atos do Bolsonaro. Ela parte do pressuposto de que o regimento interno do STF ou a jurisprudência hesitante do STF é mais relevante do que a própria Constituição. Todas essas divergências, portanto, são relevantes não apenas, respondendo a sua questão, Leandro, para a possível anulação desse julgamento, como também para que nós rediscutamos o papel do STF como aquele que, no lugar de ler a Constituição, passou a criar uma Constituição para si e para todos nós. Para professor Fábio, há brechas nessa condenação que podem provocar anulação lá na frente, no futuro? Olha, como bem disse o André, se essas brechas existem, elas vão ter que ser usadas para anular diversos outros casos, que eu não sei se os bolsonaristas ficariam muito felizes de verem anulados. Não é? Caso de tráfico, casos de estupro, porque é esta questão, por exemplo, do prazo que a defesa... Se você me perguntar o que eu acho disso, acho um problema. Eu acho um problema. Realmente nos mega processos, nos maxi, eu atuo em vários. Em a defesa tem que em 15 dias fazer uma defesa e se inteirar de dados que a acusação teve acesso durante anos. E a defesa só tem 15 dias. Essa é a realidade do país. De um sistema penal injusto, opressor, que o bolsonarismo sempre apoiou. Sempre pelo contrário, achou que é muito leniente, que é muito tranquilo. De repente eles resolveram acordar para os problemas do direito de defesa e do devido processo legal. Né? Que é o problema, no meu modo de ver, do ministro Fux. A crítica ao voto do ministro Fux não é o voto em si. A crítica ao voto do ministro Fux, ele cita doutrinas, jurisprudências impecáveis. Ele só tem uma dificuldade de encaixá-las nos casos concretos. Porque ele não nega a ocorrência do golpe. Acho que essa é a grande falha do voto do ministro Fux. Ele não nega, ele condena o Mauro Cid pela tentativa de golpe. Nós tivemos um lobo solitário tentando dar um golpe no país, um homem chamado Mauro Cid, que nunca ninguém tinha ouvido falar. Bolsonaro passou discursando contra as urnas, contra o Estado Democrático de Direito durante 2 anos. Ou seja, ele criou o perigo. Ele incitou toda a população e todos esses manifestantes. Cabia a ele impedir, cabia a ele tomar as providências para que esse perigo fosse cessado. Ele não fez, pelo contrário, ele incrementou. Essa é a falha do voto do ministro Fux. Ele reconhece que houve o golpe, mas ele nega aquilo que foi visto a olhos nus por todo mundo, porque foi televisionado. Ok. Então, não é uma crítica ao ministro Fux, a divergência é absolutamente ele tem todo o direito, todo o poder de fazer isso. Agora, sempre foi um ministro punitivo. O que estranha no voto do ministro Fux é o seu caráter absolutamente garantista, absolutamente coisa que, assim, talvez nem o ministro Celso de Mello, que foi talvez um dos ministros mais garantistas da Suprema Corte, teria dado um voto como esse. Lindo do ponto de vista teórico. Né? Ele só tem um problema quando você tenta aderir ele aos fatos, porque ele mesmo reconhece que houve o golpe, não é? E quando você tenta comparar com a postura do ministro em toda a sua trajetória no Supremo. Esse é o problema que não dá para ser escondido. Né? Enquanto o Brasil não consagra um direito penal garantista e o Supremo não consagra um direito penal garantista, a primeira turma do Supremo não defende um direito penal garantista, que seja um direito penal igual para todos. Então, nesse sentido, Bolsonaro teve um direito igual ao de todos, com o detalhe de que o crime dele foi televisionado. O crime dele foi testemunhado por todos nós.
ele assumir, ele confessou publicamente que ele era contra o Estado, que ele era contra alguém assumir o poder se ele não ganhasse as eleições, ou seja, não há muita dificuldade de reconhecer o crime. Então, o que me parece é que existem muitas críticas a serem feitas ao julgamento, mas que são críticas a serem feitas ao sistema judicial brasileiro como um todo, não Ok. apenas a este julgamento.